que os RPs eles vão ter que ser flexíveis e adaptados para garantir essas alterações. Você também acha, Kelly, que a gente precisa se atentar quando a gente está lá estudando para estruturar o RP? A gente tem que se atentar nessa flexibilidade, nessa adaptação? Sim, terão que ser flexíveis, até porque a alteração não vai ser somente nos documentos eletrônicos. Também serão nas apurações e futuramente nas obrigações acessórias. Um exemplo também que a gente pode citar é na Lei Complementar 214, que antes uma operação que era somente financeira, que é o adiantamento, hoje vai ser tributada conforme as alíquotas. Nesse caso, como eles falam lá, pode ser feito o ajuste com a nota de débito ou a nota de crédito também. Então, terão mais mudanças e aí o correto é ir analisando conforme forem lançando novas publicações. Então, a gente pensa ali assim, né? A estrutura tem que mudar, né? A estrutura da RP não vai poder ser presa, né? Imagina uma transação que era, até então, desde sempre era só financeira. Como se fosse uma transação bancária ali, um adiantamento. No caso, na prática, a gente viu o adiantamento de cliente e fornecedor, que fala lá na legislação que o fato gerador é o que ocorreu primeiro, né? Se eu fazer uma antecipação lá, um pagamento já é o fato gerador. E então, nesse momento, eu preciso saber que itens que tá, para saber que alíquota que é. Então, um cara que era uma transação só no financeiro, eu vou ter que ter essa complexidade agora. E lá na frente, imagino que vai ter que ter uma ligação entre o faturamento. Será que depois vou ter que emitir uma nota de crédito, de débito dessa operação ou já é na hora ali?